Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 252. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, e mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel, dos capítulos 40 ao 42. Mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, Pai, nos dando direção, que o Teu Espírito Santo esteja sempre conosco em nossas vidas, para nos ensinar sobre a Tua vontade, principalmente nessa leitura, Pai, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, para que possamos entender, Pai, os Teus planos, os Teus propósitos, a Tua vontade, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade sempre, fazer aquilo que agrada o Teu coração. Fala conosco essa manhã, traga a cura para as nossas vidas, para as nossas almas e abençoe as nossas famílias, Senhor. Nos dê direção do que é certo para ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 40, o novo templo. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado no sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que eu vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. A porta oriental. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta, que dá para o oriente. Subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta. A entrada era de 5 metros e o seu comprimento era de 6,5 metros. De frente de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede, do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros. Da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que circundavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras.
O pátio externo. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. A porta norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Eram 50 metros. A porta sul. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. Portas para o pátio interno. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e o seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado, e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Os quartos da preparação dos sacrifícios. Um quarto com a sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus
da porta norte ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Quartos para os sacerdotes. Dentro do pátio interno havia 2 quartos, antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. O templo. A seguir levou-me ao pórtico do templo e mediu seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado dos batentes. Ezequiel capítulo 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e a sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinham 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais sobrepostos uns aos outros ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base vizinha, a área aberta, era de 2,5 metros ao redor de todo o templo.
O prédio, em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado. Era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as partes estreitas e as galerias em volta dos três. Tudo que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente, estavam revestidos o piso, a parede, até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, há intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo. Havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada, havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e os que ficavam em frente do monte do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes. E havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Ezequiel capítulo 42. Os quartos dos sacerdotes. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 5 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos, junto ao pátio interno, tinha 25 metros de comprimento, e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo havia quartos, com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura,
com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros. E segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros. Segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Ezequiel 40 nos mostra que a adoração precisa de ordem, santidade e direção. Quando Deus revela o novo templo a Ezequiel, ele não está apenas mostrando medidas arquitetônicas, mas sinalizando um recomeço. No exílio, sem altar, sem cidade, sem esperança, o povo precisava saber que o Senhor ainda estava planejando algo maior. Ao descrever cada detalhe com precisão, Deus comunica que seu culto não é improvisado, ele é santo, estruturado e cheio de propósito. O capítulo 40 marca uma nova etapa nas visões de Ezequiel. A data registrada em Ezequiel 40, versículo 1, indica que a revelação aconteceu no 10º dia do primeiro mês, 25 anos depois do exílio de Joaquim. Essa data corresponde mais ou menos a 28 de abril de 573 a.C., quando o povo estava há décadas longe de Jerusalém, vendo o templo em ruínas. Ezequiel é levado em espírito até a montanha muito alta em Israel, onde vê uma construção semelhante a uma cidade. Um homem com aparência de bronze segurando uma corda de linho e uma vara de medir é o guia do profeta. Esses instrumentos são importantes. A corda de linho servia para medir grandes extensões. E a vara de medir, equivalente a cerca de 3 metros, era usada para distâncias menores. O ambiente lembra as visões apocalípticas, onde um anjo guia o profeta em revelações celestiais. O homem ordena que Ezequiel observe tudo com atenção, pois deveria relatar ao povo de Israel o que viu. Deus estava revelando algo muito mais do que a arquitetura. Era uma visão sobre santidade, restauração e propósito. A primeira estrutura descrita é a porta oriental. Essa era a entrada principal do templo e tinha grande valor simbólico. Foi por essa porta que a glória do Senhor partiu e por onde retornaria, como veremos em Ezequiel 43, dos versículos 1 ao 5. As medidas detalhadas, 6 côvados longos para a largura da parede, com um côvado a mais que o côvado comum, demonstra exatidão. A arquitetura é imponente. As portas são altas, decoradas com tamareiras e saliências. A presença de guardas nas portas e de detalhes como nichos e batentes mostra que o templo é um lugar de vigilância, não de acesso irrestrito. Isso nos ensina que a adoração exige reverência. Não se entra na presença de Deus de qualquer maneira. As portas norte e sul
tem as mesmas medidas e características da porta oriental. Todas possuem vestíbulos batentes e a mesma decoração com tamareiras. A repetição nos mostra que o templo era perfeitamente simétrico e ordenado. Essa harmonia expressa um princípio espiritual. Deus é um Deus de ordem. A adoração precisa refletir essa natureza. O culto não é uma performance emocional ou aleatória. Ele segue um padrão santo. O profeta vê um pátio externo com várias salas. Elas estavam em pórticos com colunas e provavelmente serviam como áreas de reunião e refeições para os adoradores nos dias de festa, como sugerido em Ezequiel 42, versículo 6. O pátio tem 100 côvados de largura, cerca de 50 metros. O termo usado para piso é raro, mas remete a pisos decorados como o Palácio de Xerxes em Ester capítulo 1, versículo 6. Isso sugere que Deus preparava algo belo e digno. Mesmo nas áreas externas, a excelência era requerida. Esses detalhes nos confrontam e nos faz refletir. Será que valorizamos a santidade de Deus desde os pátios externos da minha vida, da nossa vida? Ou só prestamos atenção quando chegamos mais perto do altar? Bom, as portas do pátio interno são réplicas exatas das portas externas, mas não há porta no lado oeste. Alguns estudiosos dizem que o templo ficava de frente para o leste, de onde a glória de Deus entrava. O fundo voltado para o oeste simbolizava o limite da presença divina. As medidas do pátio interno, 100 por 100 côvados, formam um quadrado perfeito. Essa perfeição arquitetônica representa a santidade absoluta do espaço. Ezequiel também vê uma série de ganchos com 2 pontas nas paredes, versículo 43. Esses ganchos podem ter sido usados para pendurar utensílios ou, como sugerem alguns estudiosos, funciona como nichos para armazenamento ritual. Seja qual for a função exata, o ponto central permanece. Tudo tinha um lugar, tudo era preparado. Ezequiel vê 4 mesas junto às portas, onde os sacerdotes sacrificavam os holocaustos, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Essas mesas são acompanhadas por outras 8, num total de 12. A disposição reforça a centralidade do sacrifício no culto. Cada tipo de oferta tinha uma função específica, como detalhado nos primeiros capítulos de Levítico. Nada era improvisado. O pecado precisava de expiação e a adoração envolvia entrega. Embora o templo de Ezequiel nunca tenha sido construído literalmente, sua visão encontra paralelos no Novo Testamento. Em João 2, versículos 19 ao 21, Jesus declara: "Destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias." Ele falava do seu corpo. Cristo é o verdadeiro templo, o lugar onde Deus habita plenamente entre os homens. No fim dos tempos, vemos a restauração definitiva em Apocalipse 21. A Nova Jerusalém desce do céu e João afirma: "Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo." Isso nos mostra que o templo descrito em Ezequiel aponta para algo muito maior, um culto restaurado em Cristo, acessível a todos os povos e não mais limitado a um espaço físico. A presença de Deus será plena e permanente. Ezequiel 41 nos ensina que Deus é santo e intencional em cada detalhe. Ao descrever a estrutura do templo em sua visão, Ezequiel revela algo maior que a arquitetura. A santidade de Deus molda o espaço, a arte, as proporções e até os acessos. Tudo aponta para a glória do Senhor, que habita entre o seu povo, mas de forma santa, ordenada e separada. Ao olhar esse capítulo, somos lembrados que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito. O capítulo 41 faz parte de uma extensa visão iniciada no 40, onde o profeta é transportado para uma realidade futura. Estamos agora no centro dessa visão, a descrição detalhada do templo restaurado. A data dessa experiência é no 25º ano do exílio.
o que situa Ezequiel por volta do ano de 573 a.C. O profeta já havia visto a glória de Deus partindo do templo em Jerusalém, como sinal de juízo. Agora ele vê a possibilidade de retorno, não apenas físico, mas espiritual. O templo descrito não é uma planta qualquer. Ele simboliza um novo começo, um modelo ideal de adoração centrado na presença de Deus. O capítulo começa com uma descrição precisa do santuário, dividindo-o em 3 espaços: o pórtico, o salão principal e o Santo dos Santos. As medidas são proporcionais: 20 por 10 metros para o salão principal e 10 por 10 metros para o lugar santíssimo. Esses números espelham o Templo de Salomão. Note também que Ezequiel não entra no Santo dos Santos. O guia toma as medidas sozinho e apenas anuncia: este é o lugar santíssimo. Versículo 4. A mensagem é clara: mesmo para o profeta, esse lugar é inacessível. A santidade de Deus ainda exige reverência absoluta. A partir do versículo 5, o texto descreve as câmaras laterais que cercam o templo. São 30 câmaras em 3 andares, com saliências na parede para sustentação e uma escada interna espiral para o acesso. Esse tipo de construção aparece também em 1 Reis 6, versículos 5 a 8, sugerindo que o templo de Ezequiel foi inspirado no de Salomão. Essas salas provavelmente serviam como depósitos para objetos sagrados, ofertas ou suprimentos do culto. O ponto central não é o uso funcional, mas a separação. O templo é sagrado e tudo que se aproxima dele precisa manter proporções e distâncias adequadas. Isso também nos faz pensar: será que temos mantido a devida reverência ao nos aproximar das coisas de Deus ou tratamos o sagrado como se fosse comum? Do lado oeste do templo havia um grande prédio com dimensões que excedem o templo em si. Não sabemos ao certo sua função. Pode ter sido um edifício administrativo ou um símbolo de autoridade. Mas, além disso, Ezequiel vê uma plataforma de 3 metros de altura sobre o qual o templo repousa. Isso confere imponência e elevação. Deus está acima, não só espiritualmente, mas visivelmente. Tudo isso nos ensina que devemos elevar nosso coração ao se aproximar de Deus. Ele não está no mesmo plano das outras coisas da vida. A partir do versículo 15, parte B, o foco muda para o interior. As paredes são revestidas de madeira e esculpidas com querubins e tamareiras. Esses elementos remetem diretamente ao Templo de Salomão, mas há diferenças. Os querubins aqui têm apenas 2 rostos, humano e leão, enquanto os das visões anteriores tinham 4. A arte não é decorativa apenas, ela comunica. As palmeiras representam vida e prosperidade, os querubins, proteção e presença divina. Juntos mostram que onde Deus habita, há segurança e bênção. No versículo 22, Ezequiel vê uma mesa de madeira diante do Santo dos Santos. Ela tem um formato semelhante a um altar, mas é chamada de mesa diante do Senhor. Isso remete à mesa dos pães da presença, embora haja diferenças. As portas do templo também são ricamente decoradas com querubins e tamareiras. Cada detalhe, desde o chão até o teto, anuncia a glória de Deus. Isso nos leva a refletir como estamos adornando nosso coração para a presença do Senhor. Assim como o templo de Ezequiel é uma estrutura idealizada que representa a presença restaurada de Deus, o Novo Testamento revela seu cumprimento em Jesus. Ele é o verdadeiro templo. Em Cristo, a habitação de Deus não se limita mais a um edifício, mas se manifesta em carne humana. A separação entre o Santo dos Santos e os demais espaços, visível em Ezequiel, foi rompida quando o véu do templo se rasgou na cruz. Mateus 27, 51. Agora temos acesso direto à presença de Deus por meio de Jesus. Amém. E Ezequiel 42 nos ensina que a santidade é um chamado para a separação cuidadosa. Ao registrar os detalhes das câmaras sacerdotais e dos limites do templo, Ezequiel nos lembra que Deus se importa com distinções, não apenas físicas, mas espirituais.
Há lugares, atitudes e vidas que ele separa para si, e isso exige reverência. Ao andar com o Senhor, aprendemos que a intimidade com Ele exige preparo, temor e distinção entre o santo e o comum. O capítulo 42 encerra a sessão da visão no novo templo, iniciada no capítulo 40. O profeta ainda está na sua jornada visionária pelo futuro santuário, conduzido por um guia celestial que o leva a conhecer detalhes arquitetônicos e espirituais do templo restaurado. Essa visão ocorre durante o exílio babilônico, por volta do ano de 573 a.C., e Israel está sem templo, sem terra e sem rei. A esperança de restauração parece distante, mas Deus revela a Ezequiel um plano divino que vai além da reconstrução física. Trata-se de um projeto teológico onde a santidade ocupa o centro de tudo. A narrativa se inicia com o profeta sendo conduzido ao lado norte do pátio externo. Ali ele observa um conjunto de quartos ou câmaras localizados entre o muro externo e o pátio do templo. Esses cômodos possuem 3 andares, com variações de larguras entre os níveis e uma disposição que favorece a circulação dos sacerdotes e a separação do espaço. Versículo 5. A construção tem um propósito espiritual, garantir que os sacerdotes possam exercer suas funções com discrição, longe da vista dos adoradores leigos. Pela primeira vez, desde o início da visão do templo, o guia celestial interrompe a descrição para explicar com detalhes o significado do que Ezequiel está vendo. Está lá no versículo 13. Essas câmaras são descritas como santas. Elas pertencem aos sacerdotes que se aproximam do Senhor, ou seja, os adoquitas responsáveis por comer as ofertas santíssimas, as de cereal pelo pecado e pela culpa. Em Ezequiel, a lógica é semelhante. Os sacerdotes devem trocar suas vestes antes de saírem ao encontro do povo. Versículo 14. Isso não é apenas higiene ou costume cultural, trata-se de uma medida espiritual. O que significa a medição final do templo? Após descrever o interior do templo, o profeta é levado para fora, onde o guia mede todo o perímetro externo da estrutura. Cada lado, leste, norte, sul e oeste, tem 250 metros, tá? Nos versículos 16 ao 19, formando um quadrado perfeito. Essa parte, embora técnica, possui forte carga simbólica. A conclusão é clara: o muro separava o santo do comum. Essa estrutura também ecoa em Apocalipse 21, onde a Nova Jerusalém é cuidadosamente medida, revelando uma cidade quadrada, santa e separada. A visão de Ezequiel, portanto, antecipa a cidade de Deus que João verá mais tarde. O Novo Testamento não menciona diretamente as câmaras do templo de Ezequiel, mas os princípios espirituais aqui descritos são retomados com profundidade. Primeiro, a ênfase na santidade sacerdotal encontra paralelo em 1 Pedro 2,9, onde o povo de Deus é chamado de sacerdócio real. Agora, cada cristão é convocado a viver em santidade, não por causa de uma função no templo físico, mas porque o próprio corpo se tornou o templo do Espírito Santo. Segundo, a separação entre o santo e o comum continua válida, mas ganha uma nova forma. Jesus explica à mulher samaritana que a adoração não está mais presa a um lugar físico, mas deve ser em espírito e em verdade. Além disso, a importância das vestes santas é reinterpretada como símbolo da justiça de Cristo. Em Apocalipse 19:8, a igreja aparece vestida com linho fino, justiça dos santos. Não são roupas materiais, mas a nova identidade em Cristo. Por fim, a função do muro que separa o santo do comum é transferida para a vida espiritual. Em Hebreus 12:14, lemos que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santidade, portanto, continua sendo a fronteira necessária para se aproximar de Deus, não por rituais externos, mas por uma vida consagrada. Amém? Terminamos aqui esses 3 capítulos e somos
fomos, confrontados com a seriedade da santidade. Deus não trata o sagrado de forma leviana, Ele estabelece limites, espaços, vestes e funções, tudo com o propósito de honrar sua presença. Que Ele continue nos ensinando, nos abençoando, tudo para a honra e glória dEle. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.